Para a gente ter uma ideia desse tipo de aplicação do algoritmo ou da noção intuitiva de um KNN, a ideia está por trás é que eu teria, então, supondo o nosso tipo de problema de classificação, um conjunto com 10 instâncias de treinamento, imaginem essa, onde eu tenho as 5 primeiras instâncias são azuis, que são essas, como eu já comentei, as outras 5 são as vermelhas, que são essas aqui, como eu comentei também, e aí a minha tarefa seria classificar essa nova instância que chegou, que é o ponto cor-de-rosa que está aqui, tá bom? Então é mais ou menos essa a ideia do algoritmo, como a gente já tinha falado, e o nome dele é dado com KNN, pelo que eu já falei, né? K Nearest Neighbors, então em inglês o pessoal chama de KNN, certo? Os exemplos vão corresponder a esses pontos no espaço n-dimensional. Então, voltando no slide anterior, quer dizer, cada um desses pontos aqui corresponde a isso aqui, a essa coordenada que pode ter várias variáveis, nesse caso só tem duas, mas pode ter várias, certo? E em geral, os vizinhos vão ser definidos com base numa função de medida de distância. A gente já falou que eu estou trabalhando num espaço euclidiano, né? E a distância euclidiana é uma das mais utilizadas quando você trabalha com o KNN. Vale a pena dizer que existem outras medidas de distância também, tá? Manhattan e várias outras. Entretanto, aqui nós não vamos explorar isso. A gente vai manter nessa disciplina o padrão da utilização da distância euclidiana, que é aquela que nós vamos ver, inclusive, na ferramenta Weka, quando a gente for fazer a execução, não é? Que a distância euclidiana é bem comum e está implementada na maioria das ferramentas que trazem esse tipo de algoritmo. E essa distância euclidiana é calculada, então, como dado dois pontos no espaço, certo? Vai ser a raiz quadrada do somatório para o número de 1, para o i de 1 até n, onde n é o número de atributos que eu tenho na minha base de dados. Então, se eu voltar para cá, eu estou falando de dois atributos, a 1 e a 2. Se eu fosse calcular a distância euclidiana, eu teria para o meu atributo da instância x1 e depois a instância y1 e depois x2, y2, como a gente pode ver neste exemplo aqui. Então eu peguei o mesmo conjunto de dados que a gente tinha lá. Vocês sabem que a nossa tarefa aqui é tentar classificar qual é a instância desta desculpem, qual é a classe desta instância ou deste exemplo, tá? Então o que eu vou fazer é fazer o cálculo da distância sempre do meu exemplo novo, que é o que eu quero saber qual é a classe, e começo fazendo a distância da primeira instância com esta instância nova que eu quero calcular a classe e vejo, olha, se eu for calcular a distância do primeiro exemplo, do exemplo número 1 para o 11, eu vou pegar qual é o valor da variável A1 no exemplo 1, é 0,5, então eu vou pôr 0,5 aqui, menos, pegando lá, menos. Qual é o valor da variável, da instância, desculpe, 11 para a variável A1. Então a variável A1 na instância 11, o valor é 5. Então ficou 0,5 menos 5. Ou seja, foi o primeiro valor de i desse somatório para o meu atributo 1. Meu atributo 1 da instância 1 é 0,5, está aqui. E o meu atributo 1 da instância y que eu estou trabalhando aqui, que no meu caso é a instância 11, é 5. Então ficou 0,5 menos 5 por conta disso, tá? Mais o próximo atributo que eu tiver na base de dados. Então eu tenho mais um atributo? Tenho. Então qual é o valor do atributo A2 na minha instância 1? É 1. Então eu ponho aqui 1 menos. Qual é o valor do meu atributo A2 na instância 11, que é aquela que eu quero trabalhar? É 7. Então aqui ficou 1 menos 7 ao quadrado. E se eu tivesse mais atributos, tipo A3, A4, A5, eu ia fazendo mais a diferença para o A3, a diferença para o A4 e assim por diante. Tá?
Nesse nosso exemplo só temos 2, então a conta termina aqui. Agora eu simplesmente faço a matemática da história, eu vou fazer 0,5 menos 5 dá menos 4,5, eu vou fazer 1 menos 7 vai dar menos 6. Percebam que a grande ideia de você ter o quadrado, ou seja, ter o resultado dessa conta elevado ao quadrado, é porque aí, mesmo que a subtração gere um valor negativo, quando você levar ao quadrado isso vai virar positivo, o que significa que se você calcular a distância do 1 para o 11 ou do 11 para o 1, a conta vai dar exatamente o mesmo resultado, certo? Então aqui eu vou ter menos 4,5 ao quadrado, que dá 20,25, mais menos 6 ao quadrado, que dá 36. Então 36 mais 20,25, eu vou ter 56,25, a raiz quadrada disso é 7,5. Então a distância entre a minha instância número 1 e a minha instância número 11 é 7,5 nesse caso, certo? Para que eu consiga fazer a classificação, ou seja, que eu prediga qual vai ser a classe que deve estar aqui, agora o que eu tenho que fazer é calcular a distância para todos os outros. E depois pegar qual é o meu exemplo mais próximo, meu vizinho mais próximo. E aqui, para começar, como esse é o primeiro exemplo que nós estamos fazendo, vamos considerar que a gente está procurando um NN, ou seja, eu quero fazer a classificação da minha instância 11 com base no exemplo mais próximo, ou seja, em um exemplo mais, o vizinho mais próximo, certo? Então, se eu for fazer isso, eu já calculei a distância, então, do 1 para o 11, que é 7,5. Se nenhuma outra instância tiver uma distância menor do que isso, significa então que eu vou pegar a classe do 1 e atribuir ao 11. Mas para ter certeza, eu preciso fazer a distância com as outras. Então agora eu vou fazer a distância da minha instância 2 com a 11 e vou seguir exatamente o mesmo raciocínio. Então vou pegar o valor aqui do atributo A1 na instância 2, que é 2,9, menos o valor do atributo A1 na instância 11, que é outra que eu quero. Então 2,9 menos 5. Daí faço a mesma coisa para o atributo 2, que vai ser 1,9 menos 7, então 1,9 menos 7. Termino, porque só tenho dois atributos, faço a matemática, 2,9 menos 5 vai dar menos 2,1, 1,9 menos 7 vai dar menos 5,1, eleva ao quadrado, fica 4,41, mais eleva ao quadrado, 26,1. Somando aqui eu tenho 30,51 e tirando a raiz disso eu tenho 5,5. Então significa que a minha instância 2 ela é mais próxima do que a minha instância 1 quando eu estou falando de proximidade com a instância 11. Então eu vou voltar, olha aqui, quando eu tinha calculado da 1, eu tinha 7,5 e quando eu tenho da 2 eu tenho 5,5. Se eu voltar lá para o meu slide onde eu tenho o desenho intuitivo dessa história, percebam que isso faz sentido, porque a minha instância 1 é essa, olha. E ela realmente é esse ponto aqui, certo? Este ponto aqui está num valor 7,5 distante desse, foi isso que a gente fez o cálculo lá, né? E percebam que ele é um ponto mais próximo do que esse, é mais distante, desculpe, do que esse. Então este cara aqui, que é a minha instância número 2, é mais próxima do cor-de-rosa do que esse aqui. E isso se reflete no que a gente calculou. A gente acabou de calcular a distância desse ponto 7,5 e desse ponto aqui 5 e alguma coisa. Ó, vamos voltar lá. 5,5. Então 7,5 e 5,5. Significa que o cálculo da distância euclidiana ele equivale a essa análise por inspeção visual. Quer dizer, quando a gente olha para a figura, a gente vê. Esse aqui tem que estar mais distante daquele mesmo. Muito bem, e agora então o que nós temos que fazer é fazer o cálculo das outras também. Então eu vou fazer, se eu seguir o mesmo raciocínio, aplicando a minha distância euclidiana, e agora calculando a distância entre a instância 3, que é esta aqui, e a instância 11, que é a outra, eu vou achar a distância 5,4. Se eu fizer a mesma coisa para a instância 4, então eu vou achar 4,7, para a instância 5, 2,8, para a instância 6, 3,8, 3,3, 8, 1,3, 3, e assim por diante, a última, 1,4. Eu posso então pôr na minha tabela, isso facilita a nossa vida aqui, certo? Então eu vou pôr na nossa tabela essas distâncias, e se eu olhar agora, o que eu quero fazer eu estou procurando qual é o vizinho mais próximo da instância 11.
Se eu olhar aqui, as distâncias me dizem que o vizinho mais próximo da instância 11 é essa instância número 8 aqui, tá? Então, esta instância número 8, ela vai ter uma distância de 1,3. A distância número 10 seria a segunda mais próxima, que seria 1,4, tá? E aí, então, para eu fazer a classe, eu pego essa aqui, se é um vizinho mais próximo, eu pego esta instância que é o meu vizinho mais próximo, dou uma olhada qual é a classe dessa instância, a classe dessa instância é 1, significa então que eu vou pôr aqui embaixo que a classe da minha instância 11 é 1 agora, certo? Seguindo o vizinho mais próximo. E esta é a metodologia, então, que a gente deve trabalhar para quando está fazendo o cálculo do vizinho mais próximo e o meu K é igual a 1.